Páscoa deliciosa é com a Xicre Cheme. Sou daqui, compro aqui. Vamos prestigiar o nosso comércio durante a pandemia. Faça suas compras pelo teleentrega. Fique em casa. Uma campanha ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Restaurante Cantinho do Peixe com delivery, muquecas, refeições e agora com uma super novidade. Rodízio de petiscos na sua casa. Ligue 99606-3837. Sete horas 39 minutos em Campos. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Bom dia para você que está acompanhando aí também a nossa live pelo Face, pelo YouTube, a nossa página oficial, folhafm98.com.br. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast e logo mais às 17 horas você pode acompanhar também a reprise desse programa na Plena TV e ainda mais tarde pode ler a matéria completa sobre esse programa no portal folha1.com.br. O programa de hoje com o jornalista Arnaldo Neto, onde vamos receber o deputado federal Cristino Áureo. Entre os assuntos destacados na pauta, a revogação da MP do contrato verde-amarelo, né? Os detalhes sobre essa revogação, onde o deputado federal Cristino Áureo foi o relator, é o relator dessa MP, a partilha dos royalties, a agricultura regional e também, o Arnaldo Neto, a questão do coronavírus, onde o deputado é uma autoridade também e pode dar um depoimento importante, até mesmo no sentido de conscientização da população para saber lidar, para saber entender tudo isso um pouco mais. Apesar de que ele é de outra área, mas, né, tem o conhecimento de todo o assunto que está no momento. Não é isso, Arnaldo? Sim, mas vamos começar, Cristiano, vamos começar falando sobre essa questão da MP do contrato verde-amarelo. A gente queria ter estado com você ontem para ver se o Senado mudava de ideia e votava na segunda-feira, né? E existia essa perspectiva de o Senado articular, de uma articulação aí por cima para tentar convencer o Alcolumbre a colocar em pauta, o que não aconteceu, e, em consequência disso, o presidente Bolsonaro ele foi lá e a MP e já informou que vai enviar um novo ao Congresso Nacional no mesmo sentido, não necessariamente com o mesmo teor. Aliás, é bom de destacar, né? Você foi relator da proposta e várias mudanças em relação à proposta original. Qual panorama você pode passar da MP que foi encaminhada ao Senado para possível aprovação que acabou não acontecendo? Bom, primeiro, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, deputado. A todos os ouvintes. Aí da Folha, nós temos um prazer imenso de a gente poder estar de volta, né, conversando com vocês. Bom dia a toda Campos aí, toda a região, os amigos, todo o trabalho que a gente faz em conjunto. Bem, a MP 905, ou a MP do emprego, ela, a medida provisória que, no meu ponto de vista, tem uma importância fundamental, independentemente da revogação. Ela já tem um marco importante em volta dela, que é o fato de ser a proposta, a medida provisória que mais emendas recebeu na história do Parlamento brasileiro. Então, ela já tem esse recorde, né? Ela recebeu 1.928 emendas, o que revela, primeiro, a complexidade dela, depois o alcance também que ela tem. Essa medida provisória, nós tivemos aí a honra de relatar, porque eu digo a honra, porque assim, um assunto que, no meu ponto de vista, não tem, depois da questão da saúde, não tem nenhum assunto mais urgente para a população do que seja a sua renda, né? A remuneração pelo seu trabalho, a capacidade não só
do emprego no sentido formal, aquele da carteira assinada, aquele da CLT, mas também a possibilidade da pessoa, principalmente os mais simples, mas obterem renda a partir de um trabalho informal, digno, e que muitas vezes nós vemos pessoas que sobrevivem, criam uma família inteira, fazendo um trabalho como ambulante, fazendo um trabalho como um profissional que trabalha em casa e que nunca teve vínculo de carteira assinada, mas com muito esforço conseguiu manter uma família. Então, essa medida provisória, ela trata de todo esse leque de assuntos, tanto do contrato verde e amarelo, né, quanto também do microcrédito, de programas de reabilitação. Então, ela é uma medida muito extensa e também muito abrangente, porque olha para o mundo do trabalho de maneira completa. Então, assim, ela, na minha opinião, teve, obviamente, determinados tipos de contratempos ao longo da sua tramitação, em parte por desinformação e uma outra parte por uma questão mais de caráter ideológico, que não me cabe aqui, nesse momento, discutir, mas que há posicionamentos dentro do Congresso que tem aquela visão de que não se pode, de maneira nenhuma, alterar legislações do mundo do trabalho. Eu tenho uma visão bastante diferente disso, porque você tem, basicamente, na CLT, um instrumento importantíssimo de avanço, de uma época importante do Brasil, a década de 1950, né, onde se começou a industrialização do Brasil. O Brasil deixava de ser estritamente rural e passava a ser um país que se industrializava. Fazia um sentido, né, ela tinha uma determinada inspiração, só que 70 anos depois, e com uma mudança muito veloz nas relações de trabalho, é natural que nós tenhamos aí que adaptar, né? Tenhamos que adaptar essa legislação aos novos tempos. Então, a única coisa permanente nesses nossos tempos é a mudança, né? Então, a única coisa que nós temos aí que vai permanecer é essa mudança veloz. E essa pandemia só vem confirmar isso, ou seja, as nossas relações de todos os tipos, né, vão ser muito modificadas e nós temos que estar atentos para poder tocar isso. Então, respondendo, Arnaldo, a sua primeira questão, a revogação foi necessária porque nós tínhamos e continuamos tendo a convicção de que a vitória que nós tivemos na Câmara, ou seja, a medida provisória, ela chegou de uma determinada maneira na Câmara. Nós conseguimos, pela relatoria, modificar sensivelmente aquilo que chegou, e eu vou detalhar os pontos, e nós conseguimos 322 votos a 153. Né? Então, dos 513 votos possíveis na Câmara, nós obtivemos 322. Só para vocês terem uma ideia, para fazer uma modificação na Constituição, que é o mais pesado, né, encargo, digamos, de votos, são necessários 308. Nós saímos dessa votação com 322. Portanto, uma vitória muito expressiva do nosso relatório. E por que esse relatório ele foi vitorioso? Não só pela qualidade do debate que nós tivemos, porque antes de você fazer um relatório e apresentar para votação, é instalada uma comissão mista, no caso das medidas provisórias. Essa comissão mista é composta por senadoras e senadores, deputadas e deputados. Ou seja, essa comissão mista ela se instala com as duas casas. Então, dizer assim, olha, o Senado não conhecia o texto. Não é verdade. Esse texto foi apresentado em novembro do ano passado, a comissão mista se instalou em dezembro, aí veio o recesso, mas ela trabalhou fevereiro inteiro e mais da metade de março. Portanto, é uma comissão que teve um debate muito longo, debate viu todos os setores de guardador autônomo de veículo até o setor bancário, todos, né, de todos os matizes ideológicos, centrais sindicais, representações patronais, né, representações de indústria, de agricultura, de comércio, de serviços, enfim,
todos os aspectos que vocês imaginarem. Só que, evidentemente, a MP tinha alguns aspectos que, no meu ponto de vista, já na partida eram inaceitáveis. Vou dizer aqui um deles. Ele extinguia o contrato de várias... O contrato não, o registro de várias profissões no Ministério da Economia, que hoje abarcou a área do trabalho. Então, assim, acabar com a necessidade de registro de profissões que não têm ainda conselhos estruturados, ou sequer federações sindicais estruturadas, é você jogar no limbo, jogar no vazio determinadas profissões importantíssimas para a sociedade, né, como é o caso dos jornalistas, de vocês, jornalistas, radialistas, publicitários, que durante essa pandemia, o que seria da população sem o trabalho que vocês fazem? Vocês acordam cedo, né? Vão dormir tarde, não tem horário, é uma demanda muito permanente, muito desgastante, porque tem que estar atrás da notícia para oferecer uma fonte confiável no mundo de tantas fake news, de tanta mentira, de tanta coisa desprezível. O jornalismo profissional não podia ficar sem o registro. Então, o primeiro ponto que eu combati na MP foi, olha, nós vamos restabelecer o registro profissional para essas categorias. E não só o de vocês, existiam N categorias, como, por exemplo, mais de 1 milhão de corretores de seguros que teriam a sua legislação completamente extinta, né? E nós conseguimos sair disso com um relatório melhor, ou seja, hoje nós não só restituímos o registro, como indicamos que a autorregulação vai ser cada vez mais o modelo a ser adotado no futuro. Começamos pelos corretores, né, onde nós, num diálogo muito franco com a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e também com o governo, de um modo geral, estabelecemos uma autorregulação que já é referência, independentemente da MP estar revogada, pelas razões que nós vamos comentar daqui a pouco, mas já há um passo gigantesco para as profissões. E não foi só isso, né? Nós também conseguimos tirar um absurdo que estava contido lá no início. Imagina que para financiar esse programa, que é um programa de contratação para jovens, inicialmente, de 18 a 29 anos, claro, para poder você incentivar o jovem, há na medida provisória a possibilidade de que quem o contrata pague menos imposto, pague menos encargos trabalhistas, para servir de estímulo a essa contratação. Só que o governo, na origem, de uma maneira, no meu ponto de vista, equivocada, eu diria até cruel, queria financiar esse programa instituindo uma cobrança de 7,5% sobre o seguro-desemprego. Agora você veja, como é que alguém pode financiar um programa de emprego taxando o desempregado? Né? Uhum. No momento mais difícil da vida, que é a hora que você perde o chão, porque quando você perde vive um drama que é não saber o dia seguinte, aí você ainda tem que pagar uma contribuição sobre um salário mínimo, que é a grande maioria que recebe seguro-desemprego recebe um salário. Né? Pode chegar lá próximo de 2, mas é maioria 1. Então, de pronto, eu como relator já rechacei essa hipótese. No final de 2019, para o orçamento de 2020, nós já tínhamos conseguido encontrar uma fonte no orçamento para financiar o programa e não permitimos, já na saída do relatório, que essa taxação ocorresse. E daí para cá, respondendo a esse ponto, Arnaldo, nós viemos promovendo uma série de mudanças na MP, de sorte que o relatório que foi apresentado e votado na Câmara e depois encaminhado ao Senado, ele tem 70% menos artigos que invadem a relação de trabalho do que a medida original. Né? Então, foi digamos, um tratamento adequado e, no final, a gente conseguiu equilibrar muito o fato de passar na Câmara, passou de uma maneira que reflete o que nós conseguimos ali. Que além desses pontos que eu estou dizendo para vocês, eu até fiz um desafio aos especialistas da área do trabalho, já que tinha uma crítica dizendo que, olha,
o contrato verde e amarelo está diminuindo direitos para quem vai ingressar no mercado de trabalho. Então, eu quero explicar bem. Eu fiz até um desafio aos especialistas. Leiam o meu relatório, não é o texto inicial da medida. Leiam o meu relatório. Se vocês encontrarem neste relatório uma única proposta de redução de direitos, né, eu retiro o meu relatório e digo que ele não vai à votação na Câmara. Isso eu fiz na quarta-feira da semana passada, na terça-feira, nas redes sociais. A conclusão foi de que o relatório não suprime um único direito inscrito na CLT. Ao contrário, ele até acrescenta passos novos. Então, só para ficar claro para quem está nos ouvindo, o contrato verde e amarelo, que eu espero sinceramente que retorne à Câmara editada numa nova medida, que ele venha a partir do relatório que nós produzimos, e não lá atrás. Lá atrás, de fato, ele diminuía a desoneração da folha para o empregador, o que é bom, porque já lá atrás e mais agora, nessa situação onde as empresas estão derretendo, eu passo nas cidades, por força do meu trabalho, né, eu tenho ficado em casa, mas acontece que nesses dias, em função até desse trabalho, eu tive que ir a alguns municípios. E passo e vejo com muita tristeza, com muita preocupação, a quantidade de empresas que têm faturamento zero nesse momento. Zero. As empresas não têm um fluxo de caixa zero durante um mês. Quebra empresa grande, multinacional. Você imagina uma lojinha pequena, uma lanchonete, né, um pequeno prestador de serviço, sem faturamento durante um mês, realmente querer que essa empresa mantenha seus encargos, mais uma tributação normal, tudo, nessa situação, jogar essa empresa num buraco que nós não temos como retirá-la de lá, senão governamental, com muita força, e nós também vamos falar dela. Mas, já lá em novembro, nós imaginávamos o seguinte: pela depressão dos anos de 2015, 2016, 2017, fala uma empresa aí no Brasil que já não sentia os efeitos daquele período. Nosso Estado viveu uma situação dramática. E eu sei muito bem, porque eu tive que assumir a Casa Civil numa hora muito difícil. Vocês foram testemunhas, né? Onde deixei de lado minha vaidade e até minha carreira política, no sentido de que as pessoas me diziam: mas por que você vai assumir esse pepino agora? Tal? Eu dizia o seguinte: olha, gente, na hora que está tudo bem, né, todo mundo quer tudo, né, todo mundo quer os melhores postos, quer ser vaidoso, quer ser reconhecido. Agora, a hora que a crise se instala, é nessa hora que a gente tem que dar do nosso, né? Quer dizer, tem que dar esse esforço. Então, eu sei muito bem a situação que a gente viveu lá atrás e que as empresas passaram, né? Agora, se a gente não olhasse na medida provisória para essas empresas, já seria um grande erro. Então, o que nós fizemos? Mantivemos a desoneração no contrato verde e amarelo. Como eu já disse, eu espero que ele volte, mas para o empregador que contratar jovens de 18 a 29, eu incluí pessoas com mais de 55 anos. E por que eu incluí pessoas com mais de 55 anos? Se, por um lado, o jovem é o que tem mais dificuldade de ingressar no mercado, a pessoa mais madura, né, chamada economia prateada, né, o Nogueira até mexeu comigo ontem, o cabelo está cada vez mais prateado. Né? Aí você está pintando o cabelo aí. Jogando uma tinta branca, prata, né? Uma prata. Mas para nós, na faixa do mais de 55, o drama é que quando uma pessoa mais madura perde o vínculo formal, perde a carteira, de cada 100 pessoas que perderam o vínculo nessa faixa de idade, apenas 7 se recolocam no mercado. Ou seja, 7% das pessoas que perdem o vínculo, quando estão chegando numa hora próxima da aposentadoria, que, aliás, através da reforma da Previdência, esse sarrafo ficou cada vez mais longe. Cada vez mais alto. Então, mais alto. Então, qual a minha lógica ao incluir
os mais de 55. Uma boa combinação dentro das empresas entre a juventude sem experiência e os maduros com experiência, mas sem o mesmo vigor. Você montar uma equipe com essa característica dentro de uma empresa sempre é algo muito positivo, né? Então, diria para vocês que desonerar o empregador, né, tirando a contribuição previdenciária, tirando alguns itens que normalmente o patrão paga, foi uma característica importante da medida e eu acho que ela vai ser restabelecida. Por outro lado, eu não permiti que se reduzisse, por exemplo, a contribuição deste empregador para o empregado. O governo propôs reduzir de 8% para 2%. Eu mantive a alíquota em 8%. E por quê? Porque essa é uma poupança do trabalhador. O Fundo de Garantia exerce no Brasil aquela poupança quase que obrigatória, que se deixar a critério nosso, no dia a dia de trabalho, você não consegue formar mais o Fundo de Garantia, como ele fica lá intacto e você só pode sacar sob determinadas condições, né? Você acaba sendo forçado a ter uma poupança, e a relação de trabalho, se tem uma coisa positiva numa carteira assinada, é gerar esta poupança para o trabalhador. Então, eu mantive esses 8% no depósito, né? O que foi reduzido é a multa na saída, que o governo mandou reduzir de 40 para 20, né? Eu propus 30 como um fator intermediário, mas acabou ficando em 20. Mas também não foi o meu relatório que colocou isso. Isso já estava previsto, né, o pagamento por metade da multa na saída, na legislação de 2017. Então, assim, no nosso relatório, o que nós mantivemos de positivo foi a desoneração do empregador, como estímulo a que ele contrate. E por que precisa de estímulo para contratar jovem? Porque todas as vezes que você está diante da hipótese de contratar alguém, é mais lógico você contratar alguém já com experiência no mercado. Então, entre uma pessoa sem experiência, com o mesmo custo para o empregador de uma pessoa com experiência, não é preciso ser nenhum gênio para descobrir que a pessoa com mais experiência vai ser contratada. Se esse jovem não tiver algo que impulsione o empregador a admiti-lo, nós vamos desequilibrar sempre essa relação. Não se trata de uma cota, ninguém está obrigando o empregador a contratar, você está estimulando. Eu acredito muito mais no estímulo do que na imposição. A política de cotas tem, mas nosso relatório, ele tratou de dar um estímulo. Esse estímulo é por 24 meses, ou seja, esse jovem ou essa pessoa madura é um contrato de 24 meses, que depois dele, quando a pessoa é efetivada, todas as condições ficam normais, ou seja, o empregador deixa de ter esse diferencial e as condições todas voltam à normalidade, porque no dia 1, depois dos 24 meses, essa relação é uma relação normal, porque depois dos 24, esse jovem já vai estar pleno, porque ele aprendeu onde? Aprendeu no melhor lugar para se aprender, dentro da empresa. Eu comecei no mercado... Sim, só interrompendo, colocar um adendozinho aí nessa questão de imposição e questão de estímulo, deputado. Tem um exemplo, Arnaldo, não tem nada a ver com essa MP, mas é com relação à questão do jovem aprendiz, que é também parecido com isso, que é um incentivo, mas tem empresário que eu conheço pessoalmente, empresário que acha melhor pagar as multas por não ter o jovem aprendiz, por descumprir a regra do jovem aprendiz, porque a partir de um determinado número de funcionários você é obrigado a ter 1 ou 2 ou 3, aí vai, né, consequentemente aumentando. Mas tem empresários que preferem pagar as multas, né, a penalidade por não ter o jovem do que dar o emprego ao jovem por conta disso aí que o senhor falou, a falta de experiência. Então, é uma questão de você incentivar realmente de verdade, não impor. Eu acho que só para tentar enriquecer mais aí. Exato. Claro. Então, eu mesmo sou fruto de um programa de jovem aprendiz, né? Eu, vindo de uma família bastante simples, fui identificado dentro de uma escola aos 14 anos para ser
menor aprendiz do Banco do Brasil, né? Então, ali começou a minha vida profissional. Eu fui menor aprendiz, depois passei no concurso, né? Para passar no concurso, o aprendizado que eu tive de técnica bancária não foi nenhuma apostila que me deu. Eu aprendi vivendo o dia a dia de uma agência, né? Fiz o concurso até em Campos, né? Porque eu nasci em Macaé, mas minha vida profissional, uma boa parte foi feita em Campos, né? Onde trabalhei, onde fui gerente, onde fui regional por um período. Então, eu tenho muito esse vínculo com a região, dada pelo meu trabalho também. E acredito muito que um programa desse, de aprendizes, um programa desse, de estímulo ao jovem, é o que vai fazer com que a nossa taxa de desemprego nesta faixa, uma ideia, antes da Covid, a taxa nacional de desemprego estava em torno de 12%. 12%. A taxa para os jovens de 18 a 29 anos já era 26%. Depois da Covid, as expectativas é de que de 26% ela pule para 36%, segundo o IBRE da Fundação Getúlio Vargas. Isso quer dizer, basicamente, em cada 3 jovens, 1 vai estar desempregado. É muito alto. Nenhum país do mundo vai ter taxas dessas e suportar isso sem ter uma reação. Então, o contrato verde e amarelo, para aqueles que diziam... Esse contrato, ele fazia sentido antes da crise, agora tem que ter outras medidas. Olha, eu concordo muito com a medida emergencial. A medida emergencial é o seguinte: eu votei com grande entusiasmo o vale dos R$600, 1.200 por família, quando a mãe é a mantenedora, né? Ou quando o pai é um pai que ficou viúvo, ou cria os filhos, aquelas condições. Então, até 1.200. Ainda acho pouco, nós precisávamos injetar mais recursos na economia. Acontece que essa questão emergencial, ela vai durar por um período relativamente curto. Eu defendo, inclusive, a extensão dessa medida. Por quê? Vocês estão vendo o desespero que é a falta de renda. E não é só das pessoas da camada mais humilde, abaixo da linha da pobreza. Gente que tinha um padrão de renda muito razoável, estão na fila desse vale emergencial porque não tem como suportar, não tem como colocar comida em casa. Então, o emergencial é fundamental e nós precisamos descomplicar. Eu votei com firmeza. Acontece que toda essa medida emergencial ela tem que ser continuada. Então, o contrato verde e amarelo, né, que não é só o contrato, adicionando um outro ponto à medida provisória, o microcrédito, né, eu lamento muito que tenha sido, no Senado, tenha sido, infelizmente, conduzido da forma que foi, porque nós sabemos que, além do verde e amarelo, ali tem o microcrédito. O microcrédito no Brasil, embora ele tenha sido criado em 2004, 15 anos depois, o microcrédito tem, Arnaldo e Nogueira, ele tem 5 bilhões aplicados no Brasil. Nesta medida provisória, nós fizemos um ajuste com o Banco Central para sair de 5 bilhões para 40 bilhões de estoque de microcrédito. 8 vezes mais. Como? Trazendo recursos de depósito à vista dos bancos e fazendo uma forma em que esse depósito à vista possa ser aplicado no microcrédito. Para vocês terem uma ideia, o microcrédito no Brasil tem um ticket médio, ou seja, quanto é o microcrédito no Brasil? R$400 por pessoa. É muito baixo. O Brasil tem potencial para ter R$2.000 por pessoa. Então, com isso, nós poderíamos atender seguramente mais de 10 milhões de pessoas, quando, na verdade, o microcrédito no Brasil atende pouco menos de 2. E como nós fizemos isso na medida? Simplificando o acesso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes, para fazer um microcrédito, quem fosse emprestar, aliás, praticamente só os bancos estavam autorizados a emprestar. Vocês sabem que uma operação feita num banco, alguém acha que tem custo baixo? Tem tarifa, né? Tem o custo alto
da transação financeira, imposto de todo tipo. Nós abrimos para que essas novas empresas do mercado financeiro, fintechs, empresas mais modernas, OCIPs, instituições de todo tipo, pudessem operar o microcrédito. Com isso, a possibilidade de fazer um microcrédito que chegue na ponta, sem necessidade do presencial. Pega uma área aí, né, a baleeira, por exemplo, uma senhora que esteja lá produzindo um item. Você exigir uma visita presencial de alguém lá numa comunidade, nem sempre é fácil, vocês concordam? Nem sempre é fácil ir lá um agente de crédito num determinado dia, né? Ou pega a zona rural, você vai em Tocos, numa pessoa que produz lá na zona rural. Nem sempre é fácil um agente sair para ir lá. Então, ao fazer isso sem a necessidade de uma visita presencial, acreditando mais nas pessoas do que nessa visita, nós daríamos também uma facilidade para o microcrédito. Então, somando tudo isso, contrato verde e amarelo, microcrédito e todo esse aparato de melhorias que nós colocamos dentro da medida provisória, ela passou a ser algo muito diferente daquilo que originalmente estava. Então, foi aprovada com louvor na Câmara, mas quando chegou no Senado, vocês viram que não houve ali uma boa vontade, e aí entraram fatores da relação política complicada, né? Pois não. Deputado, a gente está estourado aí com o tempo, né, que seria as 8h10. Tem duas perguntas sobre essa questão que eu já vou deixar para o próximo bloco. Tá. É com relação ao novo trâmite. É uma emenda nova, esse texto do senhor pode ser aproveitado ou relator do próximo caso, ou isso tudo está em aberto. E a outra pergunta é justamente essa questão política. Não foi aí esse embate, porque ao que me parece, eu posso estar equivocado e o senhor pode dar a sua opinião, ao que me parece o presidente Bolsonaro vive sempre à procura de um inimigo, né? Era o Mandetta que ia cair. Uma vez que caiu, vira o Rodrigo Maia, que é aliado de primeira hora do Davi Alcolumbre. Esse jogo aí de poder entre o Executivo e o Legislativo não prejudicou o andamento da medida provisória. Mas esses dois tópicos ficam para o próximo bloco. Perguntas de ouvintes também sobre essa MP e depois a gente muda a pauta para a questão dos royalties. Ok. Perfeito. Bom, são 8h10. Você está acompanhando pela Folha FM o Folha no Ar, primeira edição, hoje com o jornalista Arnaldo Neto, e estamos recebendo o deputado federal Cristino Áureo, relator da medida provisória 905 do contrato verde e amarelo. A gente faz um breve e rápido intervalo comercial. Pedimos a você para que continue aí. Próximo bloco tem, né, mais assuntos interessantes e importantes. Ainda hoje, a partilha dos royalties, a agricultura aqui na região, que o Cristino conhece e trabalha fortemente os incentivos para isso, e a gente acredita muito no potencial dessa agricultura, dessa pecuária, dessa bacia leiteira. O Cristino sabe, né, como ninguém, sobre esse potencial nosso, e que precisa ser explorado e incentivado também a partir do próximo bloco, e também a sua participação aí direta pelo Face da Folha FM. 8h11 em Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e